Bom dia, tudo bem? Bom dia. Beleza. Bruna, Lucas, Isabelle. Beleza, galera. Mora. Vamos lá. Vou aparecer aqui para vocês. Oi, professor. Olá, tudo bem? Deixa eu ver aqui, gente. Ah, tá. Voltei. Beleza. Vamos lá, deixa eu aparecer aqui para vocês. E aí, tranquilo? Friozinho bom, né? Manhãzinha fria, pra gente estudar história é a melhor coisa, né? Vamos lá, galera. Beleza? Ânimo aí. Mila Macarrão entrou aí. Beleza, Mila. Mila Macarrão. Vamos lá. Isabel está conectando. Mora, Marcela. Bom dia, Só Marcela. vi agora que tinha entrado. Ah, beleza. Eu vou ajeitar a câmera aqui, peraí. Ah, tranquilo. Ótimo. Lucas, beleza. Que bom. Lucas e Bom Bruno. dia, professor. Bom dia, Rafa. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo. Beleza, que ótimo. Lucas e Bruna são os alunos 100% presentes aí, em todas as aulas. Todas Obrigada. as aulas. Parabéns. Muito bom, galera. Vamos nessa. Vamos conversar hoje sobre um assunto bem legal, bem interessante. Vamos começar falando sobre o humanismo. O que vocês sabem sobre o humanismo, galera? Já ouviram essa palavra? Vocês conseguiram acompanhar aí as leituras? Como é que foi aí para vocês? Contem para mim, por favor. Eu até li, só que eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Beleza. O que você achou? Complicado. Complicado? Tranquilo. Vamos conversar, vamos tirar dúvidas e esclarecer. Lucas, e aí, Lucas? Você ia falar? Tranquilo, beleza. Temos mais alunos conectando aí. Joaquim, Maria Clara. Gustavo, bom dia, Gustavo. Beleza? Gustavo. Joaquim, beleza, Joca? Bom dia. É Maria Clara, né? Maria Clara, né? Maria, é isso? É, né? Acho que é. Porque aqui não tá com o nome. Mas beleza, galera. Vamos nessa então. Então, nosso assunto. Ih, tem um cachorrinho bonitinho aí, Gustavo. É uma York. Yorkshire. Beleza. Maravilha, galera. Vamos nessa então. Então, nosso assunto é sobre o humanismo. E aí, quando a gente pensa em humanismo, pensa em quê? Quando vocês pensam nessa palavra, vocês pensam em quê? Livre, sim. Não precisa ficar preocupado com o que o livro diz, nada disso. Mas o que vocês pensam? Quando vem à sua mente, o que vocês pensam? De maneira direta, assim, Não sei, tranquilo. sei Oi? lá, o estudo do ser humano, não sei. Ótimo, sim, também. Quem mais aí, vai? Cultura do ser humano? Cultura do ser humano, sim, boa também. Isabelle falou? Não entendi, Isabelle. Eu falei que eu não sei, eu tô sem ideias. Tá sem ideias. Muito bem, galera. Bom, a gente fala do ser humano mesmo, né? Das características do ser humano. Isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com o estudo das suas características, né? De quem você é, da sua posição no mundo, de formas de você pensar, de você se colocar, né? Isso tem a ver com as pessoas que estão próximas a você também, claro. Se diz respeito a você, diz respeito também às pessoas que estão próximas a você. Enfim, esse período aqui, quando surge esse pensamento, é um novo momento, é um novo período. É um período de afirmação e de reafirmação da natureza humana, de valorização da natureza humana, né? Da natureza humana, né? Da natureza à nossa volta também. Lembrando que o período medieval, que é o nosso período aqui, ele é um período muito marcado pela religião. Então, tudo é explicado a partir da religião. É o que a gente chama de teocentrismo. E mais para frente, tem um conceito que a gente vai ver aqui, que é o conceito de antropocentrismo. E isso é o humanismo, porque é o homem, o antropo, o homem, como centro do universo, centro das coisas. Não que eles tenham deixado de ter fé, não que tenham deixado de acreditar em Deus, né? Mas que ele, o homem, nós, na humanidade, temos o nosso lugar no mundo, temos a nossa importância,
temos características gigantescas, possibilidades, imensas possibilidades, e podemos duvidar, podemos questionar, podemos olhar para frente, podemos olhar para trás, podemos nos arrepender, construir e reconstruir. Isso é o antropocentrismo, isso é o humanismo, certo? Muito bem. E aí, galera, como é que começa a surgir, como começam a surgir esse pensamento? Como começa a surgir esse pensamento? Bom, e aí o nosso primeiro tópico aí no livro, deixa eu compartilhar aqui para vocês, é sobre as universidades. E aí isso é bem interessante, porque nas universidades, a gente vai ver aqui o surgimento das primeiras universidades, tá bom? Na Europa, né? E a gente vai ver aqui, né? A gente sabe que nas universidades é que a gente constrói o conhecimento, não só nas universidades, é claro, mas é um centro de amplos debates, né? Deve ser assim, um centro de amplos debates e de construção do conhecimento histórico, do conhecimento, do pensamento crítico, científico, em diversas, não só em história, mas em diversos outros campos do saber também, né? E aqui, nesse período que a gente está estudando, a gente vai falar das primeiras universidades que surgiram na Europa, tá, galera? Que foram na Itália e na França, lá em Bolonha e em Paris, tá? Em Bolonha, na Itália, que foi um dos epicentros lá recentemente agora, né, do coronavírus, e na França também, que é super tradicional. Mas, nesses ambientes, né, temos aqui uma imagem, deixa eu passar aqui para vocês, a gente tem uma imagem aqui, e mostra um pouco esse ambiente de debates, né, de debates de ideias. Nessa universidade era estudada dialética, retórica, na gramática, isso era chamado de trivium, né? Ainda estudava-se, né, aritmética, música, geometria, astronomia. Devia ser interessante isso, né? Devia ser legal, né? O quadrivium. E é interessante conversar sobre a dialética. Você sabe o que é a dialética, galera? A dialética, galera, aqui, ó, estão vendo a setinha aqui? A dialética é a arte do diálogo, né? É por e contrapor ideias, né? Você falar uma coisa e aceitar uma resposta contrária é uma contraposição de ideias, certo? De ideias diferentes. E assim, novas ideias vão surgindo, novos conhecimentos vão surgindo também. Alguém já disse que as perguntas é que movem o mundo, né, galera? Isso é verdade, né? A dúvida é que move o mundo, as perguntas é que movem o mundo. Nesse mundo medieval aqui, a gente está falando, né? Por muitos e muitos anos, é um período muito longo de tempo, né? Lembra que a gente conversou, né? São aí 1000 anos, né? Mais de 1000 anos. E então muita coisa mudou, né? Imagine, se em meia hora tudo pode mudar, imagine vocês em 1000 anos. Então muita coisa mudou. E a religiosidade era muito marcada nesse mundo, né? O catolicismo era bem presente, muito forte também. A gente, nas aulas anteriores, conversou sobre o período que a gente chama de expansão canônica, o período que a igreja tinha sob controle, né? Batismos, funerais, casamentos, rituais, enfim, nascimentos. E então tinha uma relação muito, muito próxima entre a religião e a vida cotidiana, né? Até as cruzadas são explicadas também nesse contexto, né? E o interessante é que as cruzadas também vão influenciar nesse novo momento aqui, né? Pelo contato com outras culturas, né? Eles saíam lá da Europa, iam lá para o Oriente, né? Para Jerusalém, e tinham contato com outros povos. Enfim, o objetivo era comercial e religioso também, né? Recuperar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos, enfim. E não só essas cruzadas, mas também as outras rotas, né? Os diversos contatos que eles tinham, que os europeus tinham com o Oriente, né? Para fazer comércio. Então foram estabelecidas rotas de comércio, diversas rotas de comércio que ligavam, né, tanto o sul da Europa, ali pelo Mar Mediterrâneo, até lá no Mar do Norte, né? No Mar do Norte, com os países nórdicos, enfim, com a Grã-Bretanha, com as ilhas lá da Grã-Bretanha. Enfim, então isso é contato com pessoas diferentes, com culturas diferentes. Isso é claro, isso vai influenciar. Você influencia e é influenciado também.
né? Então, esse mundo começa a mudar assim, né? Mas o período medieval é bem marcado pela religião. E aí, vocês se lembram que a gente falou que existia lá uma estrutura, né? Pensa numa pirâmide, assim, né? E tinha lá o clero, a nobreza e o campesinato, os camponeses. Essa estrutura, ela era imóvel, tá? Não podia mexer nisso. Por muitos e muitos anos, essa estrutura era estática, não podia movimentar. Não, um camponês, ele não seria um nobre, jamais seria um nobre, tá? E isso era justificado da vontade de Deus. Enfim, então existia um medo da religião, um medo de ser castigado, medo de não ser salvo, né? E o conhecimento não era acessível também. E aí, quando começam a surgir as universidades, elas também eram restritas, tá? Não eram abertas, mas né, não eram abertas ao público em geral, mas era o conhecimento passando a ser debatido. Isso marca assim, um evento, né, que não tem limite. Isso não tem limite, né? Não tem limite para a produção do conhecimento. Ele começa, é claro, muito restrito, né, ao ambiente religioso também, para fazer parte dessas universidades tinha que ser religioso, mas ele não tinha limite. Vai chegar um ponto que não dava mais para segurar isso, né, para controlar isso, né? Vamos adiantando aqui um pouquinho. Que a gente já falou, né? Ampliação do comércio e tal. Bom, e aí nesses ambientes, galera, era discutida a escolástica. A escolástica é tentar explicar a existência de Deus por meio da razão, tá bom? E aí a princípio, pode parecer um pouco conflitante isso, né? Como é que você vai explicar a existência de Deus por meio da razão? Porque a existência de Deus, ela não tem explicação. É a fé que explica, né? Você simplesmente acredita. Na verdade, eu tenho bastante fé, né? Vocês podem ter bastante fé. E isso não tem explicação. Você simplesmente acredita e sente e acredita. Agora, coloca num papel e escreve e prova isso. Não dá, sabe? Você tem que... É igual uma laranja, né? Qual é o gosto que a laranja tem? Não sei, pega a laranja aí e prova que você vai saber, certo? Então, você quer ter fé, né? Você acredita? Vá lá, testa que você vai ver. Enfim, e esse debate aqui, ele é bem interessante, porque o conhecimento estava sendo produzido, as pessoas estavam descobrindo coisas novas, principalmente porque estavam retomando textos antigos da antiguidade clássica grega. E eram valores, eram conhecimentos na área de filosofia, na área de história, de astronomia, de matemática, de geometria, enfim, de medicina também. Tá passando um helicóptero aqui, galera. Foi mal aí, maior barulhão. E eram conhecimentos que ampliavam os horizontes da humanidade, sabe? Ampliavam as áreas do conhecimento. Então, era um mundo separado da religião. Mas não quer dizer que os homens, né, que os estudiosos, deixaram de ter sua religião, deixaram de ter sua fé. E isso, na verdade, era até um conflito para eles, porque eles acreditavam, né, descobriam coisas novas e não queriam abandonar sua fé, não deixaram de acreditar em Deus, né? E isso é bem interessante, porque como é que você explica a fé por meio da razão? Olha, é interessante isso, né? E aí eu acho que tem uma resposta muito simples também, né? Você escolhe ter fé, não é verdade? Você escolhe ter fé. Sim, eu escolho ter fé. Isso por si só é um ato racional, né? Enfim, esses debates aqui, né? Eles eram muitas vezes muito acalorados também, porque existiam muitos dogmas. Vocês sabem o que é um dogma, galera? Aqui no nosso livro vem explicando, olha, tem aqui o significado de dogma. Ele é um modelo que não é questionável, certo? Ele é um modelo que não pode ser questionado. E a igreja, o pensamento religioso, ele tinha muitos dogmas que não podiam ser questionados, certo? Nas universidades, eles passaram a ser questionados. E isso muitas vezes era um motivo de conflito. Enfim, né? Mas é importante falar, né, que essa retomada dos textos clássicos
gregos, né, que enalteciam, né, a dúvida, o conhecimento. Já ouviram a frase conhece-te a ti mesmo? Conhece-te a ti mesmo? Já ouviram essa frase, galera? Não? Então, essa frase foi atribuída ao Sócrates, tá? Ao poeta grego, ao pensador grego. E isso tem um significado gigantesco, né? Porque quando você se conhece, quando você sabe quem é você, qual é o seu lugar no mundo, qual a sua identidade, né? Tem muitos adultos que têm conflitos até hoje por causa disso, porque não sabem quem são, sabe? Não conhecem suas características boas e mais. Todos nós temos, né? Quando a gente está em aula presencial, a gente faz uma oficina de ensino híbrido sobre esse assunto, sobre o renascimento, né? Então tem uma que é só sobre essa frase, sobre conhecer a si mesmo, né? É claro, né? Não é que os alunos vão sair todos, eu sei quem eu sou agora, eu sei meu lugar no mundo. Não é isso, né? Não é uma sessão, né, de psicologia ou de análise, não é nada disso, mas é só uma conversa sobre essa frase, da importância de você se conhecer, de você olhar adiante e ver o que tem à sua frente, né? Existe um mundo por aí e você não precisa deixar de ter a sua fé para isso, para pesquisar, para descobrir coisas novas, para duvidar também, né? Não precisa. Você pode se conhecer, pode ter a sua religião, você pode manter a sua religião. Religião significa a sua ligação com Deus, né? Isso assim, é tão simples e tão puro ao mesmo tempo, né? E tão bonito também, né? Porque é isso, né? Você se ligar com Deus e ter a sua relação com Ele. Você decide isso, né? Isso talvez seja um ato racional também, né? É claro, né, carregado de sentimento, de relação próxima, né, de intimidade com Deus, enfim, né? E é importante falar isso, que esse mundo aqui, tá? Ele não é separado da religião, tá bom? A religião não deixa de existir, certo, galera? Bom, deixa eu só dar um alô aqui. Deixa eu só parar o compartilhamento um instantinho, só aqui, porque chegou um monte de gente. Fran, bom dia, Fran, tudo bem? Bom dia. Beleza. Chegou um monte de gente aí e eu acabei não falando, né? Maria Clara também. A Maria já tinha falado, né? Amélia, bom dia. Amélia, maravilha, Bom galera. dia. Beleza, beleza. Bom que vocês estão aí. João, beleza, João? Tranquilo? João tá aí? Beleza, vamos nessa. Olha, temos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alunos. 14 participantes. 13 alunos comigo. Muito bem, galera, vamos nessa. Deixa eu compartilhar novamente aqui a minha tela. Estão entendendo aí, galera? Tudo certo até agora? Querem perguntar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Fica à vontade aí, beleza? Não, tudo certo. Maravilha, vamos nessa. Olha, e aqui, galera, entra um assunto bem interessante também, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Mais uma. 8h49 agora. Que a gente estava comentando, né? Que o humanismo, né? Aqui é a página 38, beleza? O humanismo representa isso que a gente está falando. É o ser humano se afirmar, ter noção da sua existência, das suas potencialidades, das suas capacidades, das suas características. E a gente vai chamar isso de antropocentrismo, em oposição ao que a gente chama de teocentrismo, tá? Isso não significa, galera, né, a negação da existência de Deus, não é isso, tá bom? Mas é sim a afirmação dos valores humanos, das suas características mais importantes. Enfim, tem muito a ver com se conhecer, com conhecer a si mesmo, né? E aí existe uma valorização muito grande, né, do uso da razão, do raciocínio lógico, né, do pensamento crítico. Como eu tinha falado antes, né, são as perguntas que movem o mundo, né? E isso aqui, nesse contexto aqui, século XV, século XIII, século XIV, século XV, né? E aí é interessante isso, porque o mundo europeu, né, principalmente, que estava saindo de um período de crise braba, sabe? De uma crise muito séria, né?
o período de quebra de colheitas, período de epidemia, né? A gente fala pandemia, né? Mas de epidemia, né? Da peste negra, morte, miséria, guerras, enfim. E aí começam a surgir esses pensamentos. Então é um mundo que se abre pela frente, cheio de coisas boas, né, e de esperança. Isso, galera, vem por meio da razão, do pensamento crítico, das perguntas, das pesquisas, né? Isso é bem interessante. Bom, então grandes nomes surgem aí, né? Estão vendo essa figura aqui? Estão vendo essa figura aqui? Essa aqui é uma obra do Leonardo da Vinci, tá? É um estudo que ele fez, o homem vitruviano. Ele analisou aí as proporções do corpo humano, né? Por exemplo, né, o seu pé seria do tamanho do seu antebraço aqui, do seu antebraço, né? E outras proporções, enfim, né? Agora, uma coisa, galera, é certa também, né? Para isso, para a difusão do conhecimento, né? Para que possa existir a produção, né? Para que você possa gerar aprendizagem, para que você possa pesquisar, ampliar o horizonte, duvidar, questionar, perguntar, enfim, a gente era necessário, né? E é ainda necessário ter acesso ao conhecimento, né? Ter acesso a leituras, a livros, pesquisas, enfim. Para nós hoje é muito simples, porque a gente entra na internet aqui e tem acesso a qualquer informação, né? A gente tem livros disponíveis a qualquer momento, você compra pela internet, chega na nossa casa. Enfim, você tem um livro digital, você tem livro físico. Enfim, você tem papel, caneta disponível para escrever e digitar no computador, no celular. Enfim, né? Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. As leituras eram muito escassas, eram muito limitadas, tá? As cópias de livros, esses livros que a gente está falando aqui, que eram obras clássicas que foram escritas na antiguidade, né? Que falavam de dúvida, de história, relatos de conflitos, de guerras, que enalteciam a natureza humana, enfim, eles eram copiados à mão. Eram copiados à mão e eram copiados por pessoas, em geral, religiosos, né, chamados de copistas. Por causa disso, copiavam esses textos, né, para deixar guardado, para ter isso guardado. Então era muito limitado isso, né? As pessoas não tinham acesso, não tinha como acesso a isso, né? Até que foi inventada a prensa móvel, galera. A prensa móvel. Foi inventada a imprensa, assim. Passou a ser possível, isso foi por um alemão, Gutenberg, passou a ser possível fazer cópias de livros. Cópias de livros. Foi possível, deixa eu mudar aqui para vocês. De onde que eu conheço esse nome? Aqui. Temos uma imagem aqui. É um texto. Oi? Não, mas eu conheço esse nome de outro lugar. Beleza. O que? Esse nome? Pelo menos o sobrenome eu já... Qual? Gutenberg? É famoso. Sim, com certeza. Sim, mas eu não conheço desse cara, Jonas. Eu não conheço desse cara. Tá. Ô, Bruno, é daquela aula de artes, eu acho, que no vídeo lá tinha um cara que chamava não sei o que Gutenberg. Deve ser isso. Tá? Deve ser isso, com certeza. Então, galera, isso representa o compartilhamento de ideias, não só de livros, né, mas de textos, até textos aleatórios também, panfletos. É o conhecimento sendo espalhado, sendo difundido, né? Imaginem vocês podem ter acesso a diversos textos, vocês não tinham conhecimento de nada, nem sabiam ler. O conhecimento era restrito, né? E aí, com o passar do tempo, ele começa a se tornar disponível e acessível. Então, as pessoas vão passando a ter acesso a isso, né? Agora, uma coisa bem importante também, nesse ambiente de produção do conhecimento, né, as traduções também começaram a ser mais frequentes, né? Na Europa, existem várias línguas, né, ali. Então, a gente falou sobre a formação dos estados nacionais e tal. Aí a gente já fala de países que têm as suas línguas e tal, mas ainda assim, né, a Europa é um mosaico, né? Existem vários povos e várias línguas diferentes também. E aí, imaginem vocês, né? Por exemplo, a Bíblia, ela por muito tempo ela estava
estava disponível só em latim. E aí ela foi traduzida depois para o inglês, para o alemão, né? E foi se tornando acessível também. E outros textos também, tá, galera? Enfim, e textos que falavam de Depois pro filosofia. francês também. Francês Não também, é? sim. E, enfim, isso é o conhecimento se tornando acessível, né? Textos que falavam de filosofia, de política, de história, de romance, de amor, enfim, né? Os romances de cavalaria, né? E aí, galera, sempre que a gente fala disso, a gente vai falar depois, né, sobre os renascimentos, é o nosso próximo assunto, né, o renascimento. Mas um nome que salta, que sempre que a gente fala de humanismo, de antropocentrismo, de conhecimento, é o nome do Leonardo da Vinci, né? Que é o autor daquele estudo das páginas anteriores ali que nós mostramos. Produziu conhecimento nas artes, na literatura, na engenharia, enfim, na física também. Enfim, tem um protótipo de um tanque de guerra que ele pensou olhando uma tartaruga, né? Pensando numa tartaruga, né? Dizer um protótipo um protótipo de um tanque de guerra. Enfim. Parece mesmo. Parece um Sim, pouco faz uma sentido, tartaruga. né? Não faz sentido? Pensando bem, parece um pouco uma tartaruga. Parece mesmo. Enfim, galera. Bom, a gente Aquela tem aqui pescoço umas de atividades, né? Falar de humanismo, falar de antropocentrismo é sempre muito interessante, muito legal. E queria perguntar a vocês aí, se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma pergunta, querem falar alguma Professor, coisa. Oi. então, os gabaritos, onde fica exatamente os gabaritos que você bota? Mas eu acho que o professor ainda não corrigiu o Qual bloco. gabarito? De quê? Não, bloco não, tô querendo dizer tá. gabarito das vezes anteriores. Professor, eu acho que o último gabarito que eu vi das páginas da última página, essas coisas, o professor fez um podcast Sim. O Isabelle, sobre a Batalha das Rosas, tem que da Batalha das ouvir. Rosas, isso. Isso mesmo. Isso mesmo. As correções eu faço pelo podcast. Você não ouviu nenhum podcast ainda? Não, eu ouvi, só que às vezes eu não me tocava que era correção, eu só ficava ouvindo ali e eu prestando atenção. Não, então, a gente tem podcast de... Se bem que os nossos encontros, se bem que assim, a teoria da aula, né, a gente está fazendo pelo Zoom. E a correção, que não é só uma correção crua, sabe? Assim, não, resposta tal, tal, tal. É uma revisão, né? É mais uma revisão, né? São comentários, na verdade, né? Comentários, gabaritos comentados. E ali estão as respostas. Então, vocês têm que ouvir o podcast, tá bom? Não são longos, galera. Eles têm aí 10 minutos, entre 8 e 12 minutos, né? Não passa disso. Depende, né, da atividade, às vezes até menos, tá bom? Então, vocês têm que ouvir e comparar com as respostas de vocês, até pegarem Acho as que você já respostas fez podcast de 7 minutos também, não já? de 17 Você... minutos. Pode ser, pode ser. Mas eu tenho deixado a teoria da aula para o nosso encontro no Zoom, tá bom? Entendi. Que seria, né, a explicação e tal, uma conversa com vocês, que é um momento para vocês participarem também. No podcast não tem como participar, né? Tô sozinho lá gravando, certo? Então é isso, galera. Querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Vou deixar umas atividades aí para vocês, tá bom? Tá lá no nosso planejamento. Alguém quer comentar alguma coisa? Maria, Amélia, Joaquim, Rafa, João, Não. Mora, Marcela, Mila. Professor, eu quero saber uma coisa. Eu vi que no texto ele comentou sobre a utopeia, como que fala? Utopia. Aí eu queria saber se... A utopia de Thomas Moros. Sim, se também teve, por exemplo, os outros... A Odisseia, por exemplo, também teve um pouco de influência também nisso. Os outros o quê? Porque não foi só esse, não foi? Tem outros livros parecidos Sim, com com esse. certeza. Olha, por exemplo, o Príncipe de Maquiavel, sabe o Nicolau Maquiavel? Já ouviram falar? Já ouviram alguém falar, fulano
maquiavélico. Já Aham. ouviram isso? Eu não, nunca. É uma referência ao Nicolau Maquiavel. Ele escreveu um livro, tá? Ele era do mal? Do mal? É o quê? Parece mesmo que ele tem uma cara de vilão. Meu nome de Não. gente do mal. Maquiavélico é alguém má. manipulador, né? Oi? Maquiavélico é tipo manipulador? Assim, com o tempo, né? Viu? O Do termo mal. acabou... Do mal, viu? Com o tempo, o termo acabou adquirindo esse significado, assim, mas ele vai muito além disso, tá, galera? Esse livro, Príncipe, né, é também uma grande obra. Aqui no nosso livro fala sobre ele também. Ele fala sobre as relações políticas de um soberano com seus súditos. E aí, assim, muito resumidamente, né, ele vai dizer que o soberano quer sempre o melhor para os seus súditos e para o seu reino. Pode ser o rei, pode ser o príncipe. O nome do livro é O Príncipe, tá? E se vocês buscarem aí na internet, vocês vão encontrar referências a ele. É bem interessante. Então para ele, vale tudo. Vale tudo para manter o seu reino unido, coeso, seguro, né? Então, pode, em muitos aspectos... Oi? Então a gente vai dizer de tudo, assim, né? Até coisas ruins. Isso. Daí esse nome, né, ter adquirido um sentido, né, negativo, tá bom? Manipular, prender, enfim, né, daí esse nome, né? Mas o pensamento original, assim, o livro é maravilhoso, né? Se vocês quiserem buscar aí, ler. Existem versões simplificadas também, são super interessantes, mais acessíveis também, porque o texto é muito antigo e, assim, muitas vezes vocês podem achar o linguajar, né, um pouco estranho, um pouco rebuscado. Mas existem versões simplificadas também, tá bom? Enfim, existem outras obras. Se a gente fala então de relações políticas, né? A Utopia também fala sobre isso. Não foi aqui, tá? Enfim, entre outros, né? O Leviatã, por exemplo, né? Do Thomas Hobbes, né? Que é um livro também maravilhoso, né? Um texto maravilhoso, fala que ele vai meio que justificar o absolutismo na pessoa do soberano, que vai colocar ordem, colocar moral, evitar conflitos, enfim, ele também é desse período, tá? Esses são exemplos, assim, de produção do conhecimento, né? Da produção do conhecimento. A literatura também é arte, né? Eu travei aí? Não, né? Não. Literatura é arte também, né? Assim, uma forma de arte, né? E o que é arte? A arte é expressão de sentimento. A expressão do momento. É o que estava se passando. Esses pensadores estavam lá observando e escrevendo sobre isso, né? Enfim, se quiserem, busquem também aí. Se chama Leviatã, tá bom? Leviatã. Bom, galera, nosso tempo está acabando aí. E querem perguntar mais alguma coisa? Tem alguma dúvida? Você vai dar a correção que dia? Quem que tá falando? Terça-feira. Eu. Isabelle. Terça-feira. Nossa, eu. Tá bom? Às terças-feiras, a gente faz podcast de correção, porque a gente tem uma aulinha só, né? Às terças. Então, é uma aula mais curta, então tem lá um podcast de 10 minutinhos aí, em média, 8 a 12 minutos. Tem que fazer Tem o restante do tempo para corrigir, né? Para fazer as atividades e tal. Então, acaba preenchendo aí nossos 50 minutos de aula, certo? Faz a 34 também. Deixa eu ver 34, aqui. Que tem uma questãozinha só embaixo do texto. Sim, é verdade. Vamos fazer agora? A gente tem 5 minutinhos. Eu já aqui. fiz, já. Já fez? Vamos compartilhar, então? Que bom que você lembrou, Bruno. Eu já estava me esquecendo dela. Pergunta aí. Ela fala aí sobre faculdades e universidades. E pergunta se vocês conhecem alguma universidade, alguma faculdade. E aí, qual seria a diferença entre faculdade e universidade? Eu acho que universidade você estuda temas em geral, e faculdade você foca mais em um só tema. Faz sentido, eu não sei. Mas assim, a gente faz um curso em alguma faculdade ou universidade, certo? A gente vai escolher um curso.
vai ser não numa sei qual que é a universidade ou vai ser numa diferença. faculdade. E a diferença entre elas, qual é? A faculdade, ela concentra uma área do saber. Tem uma faculdade de ciências humanas. Então, vai ter lá história, filosofia, vai ter relações internacionais, enfim, faculdade de ciências de saúde, né? São cursos na área de saúde. Então, vai ter medicina, enfermagem, biologia, né? Biologia, biomedicina, enfim, áreas de saúde, né? Odontologia, né? Faculdade, se bem que odonto, acho que é uma área específica, né? Embora seja medicina, né? Medicina oral. Professor, Né? posso fazer uma pergunta? Ele tem... medicina oral. Oi. Ele tá pedindo 4 coisas aqui, né? Aí eu posso botar, tipo, 1, aí eu boto a resposta. Eu escrevo 2, aí eu boto a resposta. Porque ele tá pedindo pra gente diferenciar, depois falar quais universidades a gente conhece, depois falar se elas são públicas ou privadas, e depois falar a importância de cursar uma faculdade. Vamos lá. Qual é a diferença, então? A faculdade concentra uma área. A faculdade é dividida por áreas, certo? Pode colocar aí. A faculdade é dividida por áreas. Ciências humanas, né? Ciências de saúde, ciências sociais, ciências contábeis. Beleza? Sim. Legal. E as universidades, elas concentram esses cursos. Elas concentram todos esses cursos. Pode existir uma faculdade só de determinada área, num prédio separado, né? Mas uma universidade, ela concentra todos esses campos, certo? E é interessante vocês colocarem o seguinte, ela concentra ensino, pesquisa e extensão, tá bom? Podem anotar. Ensino, pesquisa... E aí, João, anota aí, João. Já fez? Já fez? João Daniel, já fez, João? Ensino o quê? Ensino? Ensino, pesquisa e extensão. As universidades. O que é isso, né, galera? Ensino, pesquisa e extensão. Bom, ensino são, né, as aulas, as salas de aula que a gente tem mesmo com disciplinas, matérias, enfim. Na faculdade a gente faz isso também, tá? A pesquisa são os laboratórios de pesquisa, não só nas áreas de ciências, né? Por exemplo, lá na UERJ, a gente tem lá o laboratório de imigração. Eu fazia parte lá, era pesquisador também do LABIME, Laboratório de Imigração. Enfim, são laboratórios, né? O que é um laboratório de pesquisa? Né? É onde você vai, se reúne com outros pesquisadores para estudar, para fazer entrevistas. Enfim, se for das áreas aí de ciências, né? Onde tem microscópios e vocês fazem experiências. Enfim. E a extensão são os cursos de extensão, né? São as pós-graduações que a gente faz, bem, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. É isso, tá bom? Aham. E o próximo aqui tá perguntando quais universidades brasileiras a gente conhece. Eu só conheço uma, nem sei se é uma universidade, mas eu só conheço todas. Qual? Qual que você conhece? O professor travou com aquela cara de novo. Travou. Tira print, faz uma figurinha. Não faz isso. Eu já fiz isso, uma figurinha assim. Isso é maldade. Não faz isso. Eu já mandei no grupo até. Mas ele sempre tá com essa pose. Voltou. Aí o próximo tá perguntando quais universidades brasileiras a gente conhece. Eu só conheço UVA, não sei se é uma universidade, mas é tudo que eu conheço. Pode falar. É uma universidade, sim. Galera, olha só, o nosso tempo vai acabar, tá bom? Temos menos de minuto. Mas qual é a Bruna, pública ou privada? Qual? É a única. UVA. UVA, sim, é privada, tá? Pode anotar aí, olha só. O ERJ, o FRJ, UF, UVA, Estácio, PUC. Todas elas são públicas ou privadas? O professor só botou UVA porque eu não sei o nome completo, então eu só botei a abreviação. Universidade Veiga de Almeida. Galera, olha só, o nosso tempo vai acabar e a gente não vai... Bom, se acabar, a gente já se despediu, tá bom? Mas a gente continua falando. Tchau. Tá bom, pra você, qual a importância de cursar uma faculdade? Aí eu posso pôr...
você aprende melhor